Boa noite, pessoal. Mais uma aula ao vivo. Comunico a todos que a aula está sendo gravada e quem não desejar aparecer ao vivo na aula, desligue a função webcam da reunião, tá? Você pode desligá-la aí ao lado do seu microfone, onde você habilita o seu microfone, tá ok? Que bom que a gente está podendo estar juntos de novo, né? Isso é uma satisfação toda semana, como sempre digo a vocês. E a aula de hoje, ela tem uma finalidade de ser um pouco mais curta. Na verdade, o número de slides é mais ou menos semelhante ao da semana passada, só que o assunto é mais simples de tratar, e aí acaba que a aula fica menor, menos polêmica, menos pesada. Isso significa que vai sobrar tempo para a gente posteriormente, se vocês quiserem fazer perguntas sobre a matéria da prova, tá? Então, a gente vai destinar o tempo que sobrar se alguém tiver alguma dúvida. Claro que se ninguém tiver dúvida nenhuma que queira perguntar, eu ainda estou disponível no portal, no fórum de dúvidas, basta que vocês postem as suas dúvidas lá. Quem tem meu WhatsApp ou e-mail e quiser fazer perguntas por esses canais também, fique à vontade, sem problema nenhum, tá certo? Um recado do coração para vocês, e eu pediria que vocês compartilhassem com o resto da turma. A semana de prova de vocês foi adiada para os dias 11 a 15 de maio. Por que desse adiamento? Foi tudo marcado para dia 4 até dia 8. O problema de fazer dia 4 até dia 8, que seria junto com as provas de Ipatinga. Ipatinga tem aluno demais, tem mais de 2.000 alunos se bobear. Isso corre o risco de deixar o portal pesado. Então, para tentar diminuir essa quantidade de acessos simultâneos às provas, ficou a de Timóteo para a semana seguinte. Para vocês isso é maravilhoso, vocês ganham uma semana a mais para estudar e além disso, vocês ganham também a possibilidade de fazer a prova com o portal mais vazio, o que significa que a chance de vocês encontrarem instabilidade durante a realização da prova é quase zero, né? O portal vai estar durante a semana de prova com muita quantidade de alunos, mas na semana seguinte, que é a semana de prova dos alunos de Timóteo, vai estar vazio, vai estar mais tranquilo, então mamão com açúcar, tá certo? Dito isso, vamos começar a aula de hoje, certo? Podem me entregar o mapa mental ou resenha até no dia da prova. A nossa prova provavelmente vai ser no dia 13 de maio, ok? Então, ganharam aí prazo a mais, tranquilo para finalizar, né, o mapa mental sem problema nenhum. Lembrando que no mapa mental, a matéria que vocês devem contemplar lá no mapa mental é até a unidade 7-2. Eu não tenho certeza, aí eu vou ter que verificar se eu posso deixar 5 pontos dessa primeira etapa para valorizar um mapa mental na segunda etapa, se vocês quiserem fazer de novo, mas eu não tenho certeza que vão me sobrar pontos, porque na segunda etapa tem Inter e tem Avin, e tem a prova de 30. Então eu não sei se eu vou conseguir deixar pontos para a segunda etapa. Eu ainda teria 5 pontos disponíveis. Eu vou conversar com o Vinícius sobre isso, e se não houver essa disponibilidade, eu vou valorizar só da primeira etapa, e aí quem quiser fazer mapa mental para a segunda etapa para facilitar o próprio estudo, fica à vontade, tá? Não é obrigatório. Mas se sobrar ponto, aí a gente conversa, verifica se é vantagem ou não para vocês fazerem na segunda etapa também. Léo, Oi. pergunta que outros gostariam de fazer. Não tem como avaliar esse mapa mental a 10 pontos, não? Vai ser, na primeira etapa vai ser 10 pontos. Ah, esse mapa mental nosso, então, primeiro já é 10 pontos? Já é 10 pontos, G. Ok. É porque vai Ok, sobrar obrigado. 5 pontos para a segunda etapa. Você entendeu? Então Ah, aí eu então vou esse mapa estudar o mental, que eu vou fazer com esses 5 pontos ainda.
Tá, esse mapa mental do qual a gente vai entregar a você até o dia da prova vai estar valendo, em vez de 5, vai ser valer 10, ok? Sim, vou colocar aí como 10. Ok, obrigado, E Léo. no caso também você vai distribuir só 45 pontos, então. Isso, se eu puder guardar 5 para dar no mapa mental da segunda etapa, sim. Se não, o que eu acho que não, tá? Porque eu teria que deixar de lançar essa nota agora e lançá-la só quase no final do semestre, e eu acho que não vão permitir que eu faça isso, ok? Se isso não for possível, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma atividade no portal valendo 5 pontos e vocês vão fazer. Uma semana depois da prova, 2 semanas depois da prova, sem problema nenhum. Vou criar uma atividade mais tranquila do que esse mapa mental, é óbvio, né? Porque aí já não é mais a finalidade, mas aí a gente vai fazer dessa forma, tá certo? Bom, a gente está falando do mesmo assunto que a gente falou na aula passada, só que não, né? Continuando o assunto da aula passada. O capítulo é outras modalidades de obrigações, tá? Essa é a parte 2 do capítulo 8. Lembrando que o capítulo 8 não cai nessa prova. Foi até o final do 7, tá certo? Então, o slide que cai na primeira prova é o 7-2. O 8.1 já é da segunda. Todo mundo entendeu a questão da prova ser na semana seguinte? Eu entendi, Léo. Sim. Beleza. Entendi, gostei. Não, isso é bom, para vocês é ótimo. Né? Vocês ganham uma semana a mais para estudar e, além disso, segurança de um portal mais tranquilão, né? Vamos lá. Das obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. Lembra que na aula passada a gente falou de obrigações civis e naturais e depois nós falamos das obrigações de meio, de resultado e de garantia? Nós estamos continuando nessa pegada, falando de tipos diferentes de obrigações. E agora a gente vai falar das obrigações. Isso é uma classificação, viu, gente? Classificação, ela tem vários critérios, ok? Bom, esse critério que a gente está analisando agora é em relação ao momento do cumprimento da obrigação. Como se dá o cumprimento da obrigação no tempo, tá? A primeira é obrigações de execução instantânea. Quais são elas? São aquelas que são cumpridas imediatamente após o momento que são contraídas, certo? Então, obrigações de execução instantânea são aquelas cumpridas no momento ou logo após serem contraídas. Esse logo após é um espaço de tempo que não configure prazo, e sim o cumprimento da obrigação é feito tão logo seja possível para as partes realizar esse cumprimento. É óbvio, por exemplo, se um negócio é fechado às 22 horas via mensagem eletrônica, e é possível, vocês concordam comigo que hoje em dia é possível fazer um contrato pela simples troca de mensagem, basta ver o acordo de vontade. Se esse contrato não tem forma solene exigida pela lei, qualquer forma que ele for fechado é válido. E aí, é feito um negócio às 10 horas da noite, com uma chuva torrencial caindo lá de fora, é óbvio que as partes não vão se encontrar no meio dessa situação toda para cumprir a obrigação. Né? Nesse caso, o que vai acontecer? Provavelmente no dia seguinte vai ser cumprida essa obrigação e nem por isso vai deixar de ser obrigação de execução instantânea. Exemplo da obrigação de execução instantânea é a permuta, onde alguém entrega um celular em troca de um videogame e cada um entrega imediatamente para o outro. Há a tradição ali no momento em que a obrigação é fechada. Outro exemplo, compra e venda à vista. Né? Você vai numa loja, entrega o dinheiro, recebe o bem. Esse cumprimento dessa obrigação se deu imediatamente após ela ser contraída. Tá certo? Então,
Isso é obrigação de execução instantânea. Não há nenhum prazo para o cumprimento da obrigação. É feito para ser cumprido na hora. As obrigações de execução diferida também são cumpridas de forma instantânea, ou seja, em um só ato é cumprido, mas não é imediatamente após ser assumida, é no futuro. É quando se dá um prazo para o cumprimento, mas num único ato o devedor vai lá e cumpre. Ok? Exemplo, venda a prazo, você dá 30 dias para o pagamento. Passou 30 dias, o devedor chega na sua casa ou no seu comércio com o valor integral e cumpre de uma vez só. Certo? Essa é a obrigação de execução diferida. Então, instantânea é à vista ou logo após. Diferida é um certo tempo depois. Esse tempo foi concedido, foi de comum acordo entre as partes. E, por fim, nós temos a de execução continuada, periódica ou de trato sucessivo. Depois nós vamos falar dela. Mas por que é importante diferenciar uma da outra? Instantânea, diferida e periódica ou de trato sucessivo. Porque algumas consequências advêm para o fato da obrigação ser diferida ou de trato sucessivo. Certo? Bom, a primeira consequência é a questão da mora, certo? A mora traz consequências para as partes. Primeira consequência, permite a cobrança de juros a partir de então. Segunda consequência, começa a contar o prazo prescricional, certo? A partir do momento em que a pessoa é constituída em mora. Terceira consequência, nasce para o credor, mediante o não pagamento e a consequente constituição em mora do devedor, nasce para o credor o direito de cobrar na justiça, certo? Então, são consequências da mora. Outra consequência possível, se a obrigação é de restituir. A gente sempre falou em aula, res perit domino, certo? Só que, se aquele que pegou a coisa emprestada e precisa devolver, não o faz no prazo, a coisa permanece consigo de forma irregular, passa para ele o risco de não devolver a coisa. Ou seja, ali, se a coisa perece, mesmo sem culpa direta dele, só pelo fato dele não ter devolvido quando já era para estar com o credor, ele vai ter que arcar com perdas e danos em caso de perecimento da coisa, mesmo sem sua culpa. Por quê? Porque essa coisa já não era mais para estar ali. E ao ficar com ela além do prazo, ele assumiu riscos. Estes riscos são transferidos ao devedor em caso de não restituição da coisa na data correta. Então, a constituição em mora serve também para isso. Bom dizer que a mora não é automática. Se consta do contrato a data em que a pessoa vai ser constituída em mora, ou seja, a data do vencimento da obrigação, o não pagamento nesse dia automaticamente coloca em mora. Porém, se não tem uma data de vencimento determinada, certo? Aí é necessário notificar o credor de que a obrigação encontra-se vencida para que ele seja constituído em mora. Certo? Antunes Varela fala o seguinte: instantâneas são as prestações cuja realização se esgota num momento e esse momento tem que ser logo após a assunção da obrigação ou num período tão limitado de tempo que equivale praticamente a um momento. Certo? Por exemplo, você fechou a obrigação na sexta à noite, encontra na segunda-feira de manhã para resolver um negócio, claro que é considerado obrigação instantânea, certo? De execução instantânea. Outra consequência importante, além da mora de se saber o momento exato
de vencimento da obrigação, se ela é de execução instantânea, se ela é de execução diferida ou de execução continuada, é a possibilidade de aplicação do que a gente chama de teoria da imprevisão, através da cláusula rebus sic stantibus. Esta cláusula, rebus sic stantibus, significa que o contrato foi fechado em determinadas condições, em determinadas circunstâncias. E aquele contrato, ele permanece inalterado e não vai ser alterado se as circunstâncias não mudarem. Ou seja, rebus sic stantibus significa enquanto as coisas continuarem assim, né? A grosso modo, eu não sei exatamente as palavras, mas o sentido é esse. Então, se não houver, de forma imprevisível, uma mudança muito grande de condições, de circunstâncias, o contrato tem que ser cumprido, pacta sunt servanda, exatamente como foi celebrado. Entretanto, as condições podem mudar e nós estamos vivendo um momento que dá o exemplo perfeito para isso. Pandemia, quarentena forçada, olha só. Há 2 meses atrás, quando nossas aulas se iniciaram, alguém imaginava que isso ia acontecer? Ninguém. Se a pessoa assumiu um contrato, uma obrigação de prestação de serviços, por exemplo, em que é necessária a presença dela mediante uma pequena multidão, óbvio que esse contrato precisa ser revisto. Revisto de que forma? Ou a prestação de serviço vai ser feita de alguma forma, por exemplo, o jeito que a gente está fazendo aqui, né? A gente está aplicando aulas por videoconferência, ao vivo, vocês estão tendo contato comigo da mesma forma que se eu estivesse em sala de aula, ou o contrato vai ser revisto e às vezes até cancelado, resolvido, estabelecendo as partes, restabelecendo-se as partes ao status quo ante. Então, surgiu uma situação nova, pensa num buffet de casamento. Eu dei esse exemplo na aula gravada, tá? Inclusive já está disponível lá, tá? Pensa num buffet de casamento. Tatiliane é dona do buffet de casamento, certo? E um casal de amigo dela contrata a Tatiliane para fazer a comida da festa. A previsão é de 200 convidados. Estoura a pandemia e obriga-se as pessoas a fazer quarentena. Forçado. Não é forçado, é uma quarentena meio que imposta, meio que necessária. E aí? Tatiliane, muito inteligente, propõe para sua amiga que seja adiada a festa. Olha, querida, o que acontece? Você merece o casamento dos sonhos. Do jeito que as coisas estão, mesmo que a gente vá lá, faça a comida, monte a festa para você, para 200 pessoas, você vai ter 30, 40 convidados, se tiver, porque as pessoas estão evitando aglomerações sociais. Existem até decretos estaduais e municipais proibindo esse tipo de festa. Então não dá mais para cumprir o seu contrato. O que nós vamos fazer? Vamos rever o contrato. O que a gente pode mudar? Pode mudar a data. Ah, não, mas eu não admito, quero casar em maio, eu não aceito mudar. Mas você vai casar praticamente sozinha com seus entes mais queridos. E a gente não vai poder nem abrir a festa. Se você convidar muita gente, a vigilância sanitária vai bater lá. A defesa civil vai bater lá e o povo vai ser... E você pode ser, inclusive, incriminada. O que nós vamos fazer? Vamos rever esse contrato. E aí a amiga da Tatiliane, que ia casar, fica numa sinuca de bico. Ela precisa rever todos os contratos dela, porque nenhum deles mais é praticável. Então ela vai rever data que vai ser fornecido o vestido de noiva, data do bolo, data da decoração, data do cerimonial. Tudo isso vai ser alterado em virtude de uma força maior. Ninguém tem como saber quando vai terminar essa quarentena. E mesmo que termine, é vantagem para que ela mude o contrato. Porque talvez, mesmo que ela tenha permissão de fazer a festa,
vários convidados vão voluntariamente deixar de ir. Ou então vai aparecer todo mundo de máscara lá na igreja. Já pensou? Que cena linda na filmagem, todo mundo de máscara. E talvez nem esteja realizando casamento. Então é melhor que cede ir. Ah, mas era meu sonho. Falei, azar seu, filha. Aconteceu, o mundo está vivendo essa situação. É permitido revisar esse contrato? Sim, mesmo a contragosto de uma das partes. Aqui a gente está dando um exemplo de que eram duas pessoas amigas e elas foram conversar. Mas se uma das partes não admite revisar o contrato e a outra precisa revisar esse contrato porque ficou impraticável, né? E aí isso vai poder ser feito. Tá ok? Então a cláusula rebus sic stantibus, ela diz o seguinte: é isso o que está contratado aqui, o que foi estabelecido aqui, se as circunstâncias permanecerem iguais. Só que às vezes as circunstâncias mudam, certo? Vamos supor que alguém contratou o fornecimento de bacalhau para o seu casamento. 2 meses depois, uma ação do Greenpeace com os governos do mundo declara que o peixe que faz o bacalhau está entrando em extinção e não pode ser mais pescado. Isso faz com que o preço do bacalhau suba de R$50 o quilo para R$300 o quilo. É possível rever esse contrato? Sim. É possível rever essa obrigação? Sim. Só que se a obrigação fosse de execução instantânea, não tem o que mudar, porque aquilo já se consumou, né? Foi toma lá da cá. Só há a possibilidade de revisão desse contrato se ele for de execução diferida, lá na frente, ou execução continuada. Tudo bem? E isso está escrito no artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar a resolução, retroagirão a data da citação. Lembrando sempre que para resolver um contrato, o que tem que ser estabelecido? Status quo ante, ou seja, retornar as partes ao estado anterior. Então, no exemplo da Tatiliane, se ela tivesse recebido algum valor adiantado, ela teria que devolvê-lo. Certo? Mesmo exemplo da questão do bacalhau lá. Olha, você recebeu R$5.000 adiantado para fornecer um almoço com bacalhau. Só que agora, pelos novos preços do bacalhau, esse almoço sairia de custo para você por R$6.000. Ou seja, você vai ter que pagar 1.000 com 0 de lucro para que a pessoa tenha bacalhau no casamento dela. É óbvio que se esse aumento era imprevisível, essa condição de extinção do peixe que faz o bacalhau, salvo engano, é o esturjão. Se não houvesse isso, seria permitido. Se não fosse imprevisível, não haveria motivo para revisar o contrato. Só que é imprevisível, ninguém sabia que isso ia acontecer. Então há motivo para revisar o contrato, tá certo? Voltando a falar das 3, a gente já explicou direitinho o que é a execução instantânea, aquela que o cumprimento da obrigação se dá imediatamente, e a execução diferida também se exaure em um só ato, ou seja, pode-se dizer que a diferida também se exaure em um instante, mas ela não é instantânea porque esse instante é lá na frente. Então não é instantaneamente que ela é cumprida. É um só ato, mas com um prazo. Por exemplo, você faz uma venda e concede prazo de 60 dias para o pagamento. A obrigação de pagar, ou seja, de dar o dinheiro, ela é de execução diferida e ele vai ter 60 dias para te entregar o dinheiro. Ok? Dúvida até aqui?
Eu não, então beleza. Então tá. Vocês têm absoluta liberdade tanto de ligar o microfone para fazer perguntas quando quiserem, quanto de fazer a pergunta no chat, tá certo? Estou sempre às ordens para responder as dúvidas. É como se a gente estivesse em sala de aula. Não se sintam acanhados, não existe pergunta inútil, nem pergunta tola. Pelo contrário, toda pergunta ajuda a enriquecer a aula. Eu tenho recebido perguntas excelentes de vocês e isso faz com que a aula suba para um patamar muito melhor. Obrigação de execução continuada. É a prestação que se prolonga no tempo, sem solução de continuidade ou mediante prestações periódicas e ou reiteradas. Vamos lá. Primeiro, a prestação ela pode ser de execução continuada ou o que a gente chama obrigação de trato sucessivo. São dois tipos que se enquadram no mesmo gênero. A de execução continuada propriamente dita é aquela que não tem intervalos, que está sempre sendo cumprida. Que tipo de obrigação que está sempre sendo cumprida ao longo do tempo? Normalmente são as obrigações de não fazer. Como assim, professor? Uma obrigação de não fazer é a única de execução continuada que não se tem intervalo entre atos de cumprimento. É porque o não fazer representa todo o tempo em que a coisa não está sendo feita. Então, se você pensar, eu tenho uma obrigação de não construir acima de 2 andares, certo? Passaram-se 10 anos e eu não construí, significa que eu cumpri esta obrigação por 3.650 dias seguidos, mais os bissextos aí, que deve ter tido 2 ou 3. Então, mais de 3.650 dias seguidos. O que significa que não houve momentos em que não estava sendo cumprida a obrigação. Por isso, a execução dela é continuada. Normalmente, as obrigações de não fazer têm execução continuada. E as obrigações periódicas, reiteradas ou de trato sucessivo? São aquelas que são cumpridas periodicamente. Ou seja, a cada mês paga-se uma parcela, ou a cada 15 dias paga-se uma parcela, e assim sucessivamente. Exemplo, aluguel. Outro exemplo, pensão alimentícia, alimentos para filho, para esposa, ex-esposa, etc. Outro exemplo, dívidas parceladas, em que durante um determinado tempo você vai pagar somente uma parcela referente àquele mês. E que se você executar de forma correta todas essas parcelas, você vai estar sempre adimplente, embora em nenhuma delas você pague o valor total do contrato. Tudo bem? Ô, Léo, Oi? isso aí leva em conta também conta de luz, telefone, Também. né? Também, Geraldo. Também. É isso? Sim, sim. Ó, Ok. a CEMIG e a Copasa, não sei se a Intimote é Copasa também, né? A CEMIG e a Copasa têm uma obrigação de execução continuada, que é te fornecer energia elétrica e água o tempo todo. Por isso que eu disse que não é 100% dos casos da execução continuada que é de não fazer. Às vezes acontece na de fazer também. Então eles têm que te fornecer água e energia elétrica o tempo todo. Certo? E você? Uma vez por mês, aí ela não é continuada, ela é de trato sucessivo, mas entra no mesmo gênero. Uma vez por mês, você tem que pagar a tarifa correspondente ao tanto que você usou. Mais os encargos legais, taxas legais que cobram. Certo?
Então entra também conta de luz, água, internet, telefone, etc. A Tayane deu um exemplo aí, mensalidades da faculdade. Quando você contrata a faculdade no início do semestre, você contrata um semestre. E a faculdade parcela para você o pagamento durante o semestre todo. Então, tanto as aulas que ela ministra para você com os professores, quanto os pagamentos que você faz mensalmente da parcela, são obrigações de trato sucessivo. Certo? Se você pagasse tudo à vista no início do semestre, seria uma obrigação de execução instantânea para você e para ela, para a faculdade, de trato sucessivo, porque ela iria ministrar aulas ao longo do semestre para você. Da mesma forma, se você realizasse um só pagamento com prazo de 30 dias, por exemplo, ela seria de execução diferida para você, mas seria de trato sucessivo em relação às aulas que a faculdade teria que te dar. Certo? Ô, Léo. Oi. Obrigações de execuções continuada, um exemplo que você citou aí, faculdade, um exemplo. Eu tenho um contrato com a faculdade 6 meses. Se eu quiser, eu posso pagar todo esse contrato de uma vez só, Léo? As seis mensalidades? Hoje, depende do contrato, eu não sei, acho que sim. Acho que a faculdade não se oporia em receber tudo de uma vez no início do semestre, não. O que você não pode é pagar tudo no final. Isso a gente sabe, que o pagamento tem que começar logo que você faz a matrícula. Mas se você quiser antecipar parcelas, eu não sei se é permitido ou se é proibido, depende do contrato, tá? Então, eu acho que você escolhe em relação a isso. Não sei se vai ser vantajoso, porque, por exemplo, todo mundo paga IPVA aí, quem tem carro, né? Se você pagar tudo à vista, te dá um desconto de 3%. Faz não valer a pena, às vezes, pagar tudo à vista. Só se você tiver com muito dinheiro sobrando mesmo, que você vai pagar tudo à vista. Certo? Então, IPTU é a mesma coisa, eu acho. Quando o desconto vale a pena, né? Oi? Léo, tô citando exemplo, tá, Léo? Ô, Léo, o da faculdade compensa pelo fato de você esquecer de pagar no dia certo e no outro dia já é o dobro do valor. É porque você perde o desconto, né? Perde o desconto. Tá certo. Eu, tipo assim, compensa para não esquecer, né? De 6 vezes. Aí no cartão eu não esqueço de passar lá. O que você pode fazer, o aplicativo do banco permite isso. Você pega todos os boletos e programa o pagamento automático para a data certa. Certo? Então aí você vai continuar pagando parcelado, mas perde essa possibilidade de você esquecer. Bom, gente, continuando aqui, então, explicamos. Instantânea, paga tudo no início. Diferida, paga tudo de uma vez só, mas com prazo. E execução continuada ou trato sucessivo, a execução se prolonga no tempo. Tá certo? Não é de uma vez só. Continuando, agora vamos voltar aqui que eu passei 2. Outra categoria, tá? Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. Vocês lembram desse conteúdo? Porque a gente estudou a mesmíssima coisa em relação ao negócio jurídico. Lembra lá do plano da eficácia em que a gente estudou condição, termo e encargo? É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Tanto é que a gente nem perde tanto tempo quanto a gente gastou lá atrás aqui nessa coisa, porque vocês já aprenderam isso. Porque uma obrigação assumida normalmente nasce de um negócio jurídico, certo? Então a obrigação é uma relação pessoal advinda de um negócio jurídico. Então, a partir do momento que a gente entende isso, um negócio jurídico condicional gera uma obrigação condicional, certo? Primeiro, obrigações puras e simples são aquelas cuja eficácia não está subordinada a nenhuma condição, termo ou encargo,
certo? Então, todas aquelas obrigações cuja execução, ou seja, cuja eficácia, não esteja subordinada a um elemento acessório que a gente chama condição, termo ou encargo, são consideradas puras e simples. Significa que a execução dessa obrigação não depende de nada acontecer. Ok? Simples assim. Obrigações condicionais são aquelas subordinadas à ocorrência de um evento futuro e incerto. Ok? Então, atenção. A condição é um acontecimento futuro e incerto, do qual depende a eficácia do negócio jurídico. A obrigação condicional, então, ela depende da ocorrência de uma condição para ela se tornar válida. Então, vamos dar um exemplo. O pai da Tatiliane assume com ela a obrigação de dar a ela um carro no dia em que ela se formar em direito. É certo que a Tati vai se formar? Não. Pode ser que ela não consiga, pode ser que ela desista, pode ser que ela resolva trocar de curso, certo? Então, a formatura da Tatiliane, embora ela seja excelente aluna e é bem possível, é bem provável até que ela forme, se ela não se formar, ela nunca vai adquirir o direito ao carro, ao crédito pelo carro. E seu pai nunca vai adquirir a obrigação de lhe dar o carro. Tá? Mesma coisa, um tio da Renata fala: Renata, gosto de você, vou dar para você uma sala, nesse prédio que eu tenho aqui, N salas, uma delas vai ser sua, para que você monte seu escritório. Para isso, você só precisa passar na prova da OAB. Passar na prova da OAB é um evento futuro? Sim. Ela nem chegou no ponto do curso em que se pode fazer a prova da OAB ainda. Tá? Que é no último ano, salvo engano. Segundo, pode ser que ela não passe. Deus queira, e se Deus quiser a gente acredita nela, ela vai passar. Agora, é possível não passar? Sim, é possível não passar. Então é certo que aconteça? Não, não é certo que aconteça. Então, condição, ela tem alguns requisitos para acontecer. Tá? A condição para ser válida num negócio jurídico, ou seja, para estabelecer uma condição, uma obrigação condicional válida, tem alguns requisitos que tem que obedecer. Primeiro, voluntariedade. Essa cláusula que estabelece a condição, ela não advém da lei, ela advém da vontade das partes. Então, a primeira coisa é que a vontade, a manifestação de vontade, é que cria a condição. B, futuridade, ou seja, o acontecimento precisa ser futuro. Observe, mesmo que os contraentes não saibam que o fato já ocorreu, se ele já ocorreu, não é uma condição válida. Porque se aconteceu no passado, ou se já se tornou impossível de acontecer, não consiste numa condição válida. Precisa ser um evento futuro. Terceiro, precisa ser um evento futuro incerto, que pode ou não ocorrer, para ser classificado como condição. Tá certo? Também não se caracteriza como condição algo que está ligado à natureza, à substância do negócio jurídico. Por exemplo, morte não é condição para inventário. Por que morte não é? Primeiro que a morte é um evento futuro, porém é certo. Então já não é condição. Agora, a morte é da substância do inventário.
Não existe inventário, não, do testamento. Não existe testamento sem morte. Para ser exequível, ou seja, para poder ser eficaz, um testamento precisa da morte do testador. Porque são atos de última vontade, ou de vontade, manifestação de vontade para após a morte. Certo? Então, se não ocorrer a morte, não é que tem um negócio condicional, não tem testamento. O testamento ele só é útil para modificar a esfera jurídica depois da morte. Tanto é que na véspera da morte a pessoa pode mudar seu testamento todo. O testamento não gera aquisição de direitos, ok? Então, é um negócio que não precisa da morte, porque ele só tem validade depois da morte. Então, quando ele começa a ter validade, não é porque ocorreu uma condição, é porque da substância dele que seja um ato. Então, a gente vê através disso que a condição ela é uma cláusula acessória, de cuja existência o negócio jurídico não depende. O testamento depende da morte. Então, não é condição a morte. Certo? Formar em direito é uma circunstância necessária a uma doação de um carro? Não. A pessoa pode doar o carro sem que a outra parte forme em direito. Basta que ela queira doar o carro. Certo? Então, no caso da doação do carro, a condição é realmente um elemento acessório. Ela não é necessária à concretização de um negócio. Certo? A incerteza ainda precisa ser objetiva. Deve ser incerteza para todos. Ninguém sabe se uma condição vai ou não se implementar. Né? Então, se uma das partes já tem ciência de que vai ou não se implementar, aí não é válida a condição, porque ela está induzindo a outra parte a acreditar que aquele evento é incerto, quando ela já sabe que é certo. A obrigação condicional não se confunde com obrigação aleatória. Aleatória é uma obrigação em que a pessoa contrata algo sem saber o quanto ou sem saber a qualidade desse algo. Por exemplo, se eu contratar a safra da fazenda do Geraldo. Geraldo tem uma fazenda enorme, a safra dele tem um valor estimado por nós, e a gente faz um contrato que após a colheita eu vou contratar a fazenda dele, a safra da fazenda dele. E aí eu pago X por aquilo. Ele precisa de uma antecipação de dinheiro para investir na colheita, para pagar as contas da sua casa durante o tempo em que a cultura está lá crescendo. Tá gostando aí, ó. Gostou do exemplo. A Tati não gostou de ser dona de buffet de casamento, não. Você gostou de ser fazendeiro, rico. Então, essa obrigação aleatória, ela vai ser cumprida pelo Geraldo com o que der resultado da colheita dele. A gente ainda não sabe, certo? A gente ainda não faz ideia do quanto a safra, resultado da plantação da fazenda dele vai render. Isso é uma obrigação aleatória. Ela pode tanto dar mais lucro do que eu esperava, quanto dar menos lucro do que eu esperava. É óbvio que isso vai ter que ser analisado pelas partes de forma que ninguém leve prejuízo, né? A obrigação ela precisa variar entre eu ter pouco lucro ou muito lucro e o Geraldo ter pouco lucro ou muito lucro. Senão, dependendo da situação, pode até ser revisto por causa da onerosidade excessiva. Certo? Então, isso não é a mesma coisa que obrigação condicional. Condicional, ela está os termos dela, a prestação, tudo que tem que ser feito está definido desde o início. Não tem essa incerteza em relação ao objeto da prestação. Não é uma obrigação de entregar coisa incerta. A obrigação é de entregar a coisa certa. O que está pendente, a incerteza aí, é quanto a se vai ser devido ou não.
Porque se a condição não acontecer, nada será devido. Se a condição acontecer, a obrigação será devida. Tá certo? Dúvidas? Classificação das condições. Primeiro, em relação à licitude. Lícita é aquela condição que não ofende a lei, a ordem pública e os bons costumes. Tá? Então, por exemplo, você não pode determinar que vai doar uma casa para um sujeito com a condição dele matar o seu pior inimigo. Matar é ilícito, então, ainda que seja seu maior inimigo, você não pode colocar isso como condição de um negócio jurídico, certo? Porque é ilícito e a condição, a ilicitude do objeto vai contaminar o negócio, o artigo 104 do Código Civil, a ilicitude do objeto vai contaminar o negócio, inciso 2 do 104. E aí vai tornar todo o negócio contaminado. Outra questão, ordem pública, né? É necessário, por exemplo, que se obedeça a determinadas ordens que vêm de cima, vêm do Estado, né? Mesmo que isso não conste de uma lei. Por exemplo, políticas públicas que determinam a quarentena, isolamento, fechamento dos bares e restaurantes. Isso está sendo necessário para evitar a aglomeração de pessoas sem necessidade. Então, esses salões de restaurante, não é que fechou os restaurantes, eles ainda podem trabalhar com delivery, mas não pode aglomerar a pessoa dentro dos seus salões. Esses salões de restaurantes estão fechados. Por que estão fechados? Estão fechados justamente para que não se propague, não se espalhe o vírus. Então, a ordem pública é algo que se preza no direito. E obedecer aos decretos municipal e estadual, nesse caso, é respeitar a ordem pública. Bons costumes, a gente sempre fala disso, quando eu falo em sala de aula, cuidado com o que vocês vão considerar bons costumes. É óbvio que bons costumes aqui são os costumes que o direito considera como fonte. São aqueles costumes que o direito aceita como criador de norma para uma sociedade. E não necessariamente o costume da pessoa mais puritana ou da pessoa mais liberal. A gente tem aí um conceito de homem médio que acaba sendo utilizado nesses momentos. Certo? Bom, a condição normalmente será considerada ilícita quando afetar a liberdade das pessoas de forma tão abusiva e tão absoluta que aquela pessoa tenha que cumprir algo que é ultrajante e oneroso demais para ela para ter direito a um bem. Por exemplo, deixar de se casar. Por exemplo, jamais ter filhos. Por exemplo, manter-se viúvo. Ok? Você não pode ser obrigado a tanto, nem para obter a doação ou a aquisição de um bem. Agora, quando essa proibição não é absoluta, tem-se admitido essas cláusulas de condição. Por exemplo, a Tatiliane gosta de um rapaz. Este rapaz não agrada a sua família, embora o direito de escolher seu namorado seja só da Tatiliane, a família acaba se desgostando disso e seu pai, fora a legítima, que é a parte da herança que ele não pode deixar em testamento, ele fala para Tatiliane, falou, se Tatiliane deixar de se casar com o Joãozinho, a metade da minha herança que eu posso dispor por testamento vai para ela. Agora, se ela casar com o Joãozinho, essa metade da minha herança vai ser dividida entre meus sobrinhos, o Guinho, Pedrinho e Zezinho. Vocês percebem que o pai dela
não proibiu que ela se casasse, não determinou que ela não tivesse filhos, não criou uma condição que vilipendiasse a liberdade da Tatyriane de forma absoluta. Ele só não quer que ela se case com aquela pessoa. E os motivos podem ser os mais diversos possíveis. A ficha criminal do cara pode ser aquela de várias folhas, né? O sujeito pode ter se mostrado desrespeitoso e ofensivo em relação à família e etc. Nesse caso, entende-se válida a condição. Certo? Agora, proibir Tatyriane de se casar, não, ela vai ficar solteira para cuidar da mãe dela. Isso é abusivo. Tá certo? Outra proibição que o Código estabelece é a de condições perplexas ou condições que eliminem totalmente a utilidade de um negócio jurídico. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, porque está um calor danado. Só um instante. Exemplo dessas condições perplexas é o seguinte: quando você estabelece que vai doar um carro a Pedrinho, se esse carro se incendiar e não valer mais nada. Ora, bolas. De que adianta uma doação de uma carcaça que não vale nada? Ok? Então essa condição tirou todo o efeito, toda a utilidade do negócio jurídico. Outro exemplo. Eu vou doar este cavalo para a Renata se esse cavalo contrair uma doença que impeça ele de competir, trabalhar e qualquer utilidade que ele possa ter. Ora, bolas, assim a Renata diz, assim eu não quero não. Óbvio que não quer. Né? Essa condição absurda, perplexa, que torna o negócio inútil, ela cria para o beneficiário, quando se implementa uma condição, direito algum. Quem quer um cavalo que esteja tão doente que só dê despesa? Certo? Entendido? Bom, outra gama de condições que o Código proíbe são aquelas condições que sujeitam a eficácia do negócio ao capricho ou à pura vontade de uma das partes. Por exemplo, se eu quiser, eu te dou um carro. Isso é óbvio. Se você quiser, você dá um carro para ela. Mas esse se eu quiser é uma condição que não depende de fatores externos. E não dependendo de fatores externos, torna-se um mero ato de arbítrio seu. E o negócio condicional, ele precisa de uma incerteza. E se você coloca o se eu quiser, é óbvio que você não vai querer dar. Né? Porque se você quiser, é puro e simples. Se você não quiser, nunca vai acontecer o se eu quiser. Então, ou o negócio nunca vai acontecer e você não está celebrando negócio nenhum, você não tem manifestação de vontade válida nenhuma de dar o carro para ela, ou não precisa da condição, porque se você quiser, a obrigação é pura e simples, certo? Não tem condição nenhuma aí. E por fim, as impossíveis também são condições vedadas pelo ordenamento. O objeto do negócio jurídico, para que ele seja válido, ele não tem que ser possível jurídica e fisicamente, determinado ou determinável, ilícito. Pois é, essa possibilidade, se você estabelece uma condição impossível de acontecer, não existe possibilidade do objeto do negócio jurídico, porque nunca vai acontecer. E se a condição impossível for suspensiva, ou seja, se acontecer, aí sim eu vou cumprir a obrigação, nunca vai acontecer, então nunca você vai cumprir a obrigação. Então considera-se inválido o negócio. Agora, se a condição for resolutiva, e ela for impossível, considera inexistente a condição. Por exemplo, se uma condição impossível, vamos pensar numa condição impossível aí.
Tá, pensando aí numa condição impossível. Se a Lua deixar de existir, de repente a Lua deixou de existir. Embora fisicamente impossível não seja, a improbabilidade é tão grande que encosta na impossibilidade, né? Aí eu estabeleço, o dia que não tiver mais Lua, o nosso contrato de locação vai se encerrar. Ou seja, ele continua até o dia enquanto a Lua existir. Olha só, a condição não existir mais Lua, ela é tão impossível de acontecer que o seu contrato vai continuar até que um dos dois rescinda. A rescisão automática pelo implemento da condição não vai acontecer nunca. Então considera-se, em vez de considerar um negócio não escrito, como é no caso da condição suspensiva, no caso da condição resolutiva, o que considera-se não escrito é a própria condição. Por quê? Isso é lógico. Vamos pensar. Se eu crio um negócio com uma condição suspensiva impossível de se implementar, significa que eu não quero que ela se implemente. E se eu não quero que ela se implemente, significa que eu não quero cumprir a obrigação. E não existindo manifestação de vontade válida, livre e de boa fé, o que aconteceu? Não tem negócio jurídico, certo? Então, invalida o negócio. Agora, se a condição ela é resolutiva, ou seja, em vez de ser para começar a cumprir o contrato, que é o caso da condição suspensiva, ela é para terminar o contrato, porque ela é resolutiva, aí a impossibilidade dela faz com que o contrato continue. Então, se alguém estabelece uma condição resolutiva impossível, significa que aquela pessoa nunca quis que aquele contrato acabasse. Então, o que vai acontecer com o contrato? Continuar. Aí, não invalida o negócio. Invalida só a condição. Tudo bem? Só para a gente não falar que não lemos, artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, ordem pública ou bons costumes. Entre as condições defesa é a mesma coisa que proibida, tá? Se incluem as que privam de todo efeito o negócio jurídico, é o que está verdinho aqui no parágrafo acima, né? Aquela que a gente chama de condições perplexas, que tornam o negócio jurídico inútil, se elas se implementarem. As que sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes, que são aquelas puramente potestativas, se eu quiser, quando eu quiser, etc. E as impossíveis, que sejam fisicamente impossíveis ou juridicamente impossíveis. Fisicamente impossível é você pegar com as mãos uma parte do Sol e me entregar. Certo? Você conseguir tomar toda a água dos oceanos, ou colocar toda a água do oceano num copo. Você construir uma casa sozinho em 5 minutos. São condições fisicamente impossíveis, nenhum ser humano do planeta seria capaz de fazê-lo. Não sendo capaz de fazê-lo, nenhum ser humano do planeta, isso demonstra que a parte não queria que aquela condição se implementasse, não querendo. Se ela é suspensiva, invalida o negócio, porque jamais vai se dar cumprimento àquele negócio. E se ela é resolutiva, vale o negócio, que não vale a condição, porque significa que a parte não queria que o negócio se acabasse. Todas duas que assinaram. Ok? E ainda se acrescenta aí na doutrina aquelas incompreensíveis ou contraditórias. Aquelas que foram tão mal escritas que uma pessoa normal não consegue interpretar o que é para acontecer. Certo? Por exemplo, eu vou doar para Tatiane um imóvel assim que ela se formar em Direito numa faculdade de Medicina. Certo? São contraditórias. Não dá para formar em Direito numa faculdade de Medicina. Né? Assim que ela se formar em Direito numa faculdade que não tenha curso de Direito. Ora, bolas.
tá? Então fica aí. São incompreensíveis, são contraditórias e são também impossíveis, porque não tem jeito de você fazer esse milagre acontecer. Possibilidade. A gente está falando aqui de fisicamente impossíveis, já deu exemplo, e juridicamente impossível. A juridicamente impossível é aquela que esbarra em proibição do Código Civil, da lei brasileira. Exemplo, né? Vou doar uma casa para o Geraldo se ele matar fulano de tal. Peraí, ele não pode matar porque é algo ilícito, ok? Então, a ilicitude do objeto contamina o negócio e não pode ter uma condição que me obrigue a fazer algo que não seja ilícito, ok? O artigo 123 fala o seguinte: invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados as condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando são suspensivas, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Lembrar que impossibilidade jurídica não é a mesma coisa que ilicitude, tá? Por exemplo, se você estabelece que uma menina de 12 anos tem que se casar antes dos 16 para conseguir ganhar um imóvel, por exemplo, é uma condição impossível juridicamente, porque no Brasil só se pode casar depois dos 16. Isso é uma lei de 2019, já no governo do Bolsonaro, aqui agora, que foi criada. Antes, no caso de gravidez, o juiz poderia autorizar o casamento antes dos 16. Mas hoje nem isso. A idade núbio é a partir dos 16 anos, tá certo? Então você estabelece que uma menina ou um menino vai ganhar uma casa se casar antes dos 16 anos. É possível, juridicamente, se casar antes dos 16 anos? Impossível. Então, impossibilidade jurídica. É ilícito o casamento de pessoas menores de 16 anos? Na verdade, a lei, ela impossibilita que seja realizado esse tipo de casamento. Então, não é que seja ilícito. Ninguém vai ser preso, ninguém vai ter que pagar multa, indenização a ninguém, certo? Se o cartório fizer esse casamento vai ser nulo, porque é contrário à lei. Então, na verdade, aí não é pela ilicitude, e sim pela proibição legal. É impossível juridicamente. Tá ok? E terceiro aí, as condições incompreensíveis ou contraditórias. Já demos o exemplo. Formar em direito na faculdade que só tem curso de medicina. Não tem jeito. Tá certo? 124. Tem-se por inexistente as condições impossíveis quando resolutiva e as de não fazer coisa impossível. Vamos lá. Primeiro, condição impossível quando resolutiva. Se a condição jamais vai se implementar e ela era resolutiva no negócio, significa que eu não quero que o negócio acabe. Se as duas partes assinaram concordando que somente uma condição impossível daria fim automático ao negócio, significa que nenhuma das duas quer isso. Então, considera-se a condição não escrita. A condição é que não é válida, mas mantém o negócio jurídico válido. E a de não fazer coisa impossível. O que seria isso? Por exemplo, se você estabelece que somente se uma pessoa conseguir ficar sem respirar durante 10 dias. Exemplo, tá, gente? É absurdo, mas é exemplo. Não respirar é algo possível ao ser humano? Não. Sem morrer, não. Então, não fazer, ou seja, não respirar, é possível? Não. Então, não fazer coisa impossível é absolutamente impossível de acontecer. Sendo impossível de acontecer, é considerado inexistente ou não escrita a condição. A fonte de onde vem a condição, né? Onde promanam. Elas podem ser causais, potestativas e mistas. Causais são aquelas que dependem de coisas alheias, né? Aquelas que dependem do acaso, do fortuito ou de algo que não seja vontade das partes.
Por exemplo, a vontade de um terceiro, ok? Potestativas são aquelas que dependem da vontade das partes. Se elas forem puramente potestativas, elas são proibidas. Elas não valem como condição. Por exemplo, se eu quiser, quando eu levantar o braço, se eu levantar o braço, né, no dia que me aprouver, nada disso é válido como condição, porque você não pode depender só do seu capricho no negócio jurídico. A condição, ela precisa de uma incerteza se ela vai ocorrer ou não, e essa incerteza tem que existir para as duas partes. Se você estabelece uma condição puramente potestativa, você não tem incerteza nenhuma. Você sabe se você vai ou não querer. Então, é por isso que não vale. Certo? Agora, uma condição simplesmente potestativa é algo que depende da vontade de uma das partes, mas também depende de outras cocitas más. Por exemplo, ter grana e oportunidade. Por exemplo, se você viajar para o Vaticano e beijar as mãos do Papa, ou então, pelo menos assistir uma missa do Papa, beijar a mão já torna mais difícil, mas se você for para o Vaticano e assistir uma missa celebrada pelo Papa, eu te dou uma casa. Ora, peraí, se eu quiser eu vou, mas não é só se eu quiser. Eu tenho que ter visto, eu tenho que ter dinheiro para comprar passagem para ir, e tem que ter oportunidade de ir também. Tem que ter uma folguinha, pelo menos, para eu ir lá. Então, são alguns fatores que subordinam a minha decisão. Não é só o meu querer. Certo? Mas uma vez que eu consigo vencer esses obstáculos, eu posso ir. Então, ela é simplesmente potestativa porque depende da minha vontade? Sim. Se eu não quiser ir a Roma, não vou. Entretanto, depende de outras coisas também. Então, há um certo grau de incerteza para as duas partes. Eu não sei se eu vou dar conta de arrumar a grana, eu não sei se eu vou dar conta de tirar o visto, eu não sei se eu vou ter oportunidade de ir. Ele não sabe também se eu vou querer, se eu vou fazer isso tudo para poder ir. Então, pelo menos, tem incerteza para as duas partes. Nesse caso, pode ser estabelecido esse tipo de condição. Tá certo? Ou seja, não pode o se eu quiser, mas pode o seguinte, ó, se você for em tal lugar até o dia tal, porque aí depende de mais coisas que não somente a sua vontade. Tá certo? Tem entendido-se válida a cláusula pagarei quando puder, ou quando possível. Por que não constitui um arbítrio condenável esse tipo de cláusula? Porque quando eu puder, não é quando eu quiser. Certo? Então, primeiro que não depende só da sua vontade. Segundo, que a outra parte pode verificar suas possibilidades. Certo? Então, você diz que não pode. Ó, eu te pago quando eu puder. É uma condição possível. Por quê? Pode-se estabelecer um critério para a sua solvência, ou seja, para que você possa pagar a obrigação. Por exemplo, se você ganhou na loteria esportiva, entrou aí em 500 mil reais, tornou-se possível para você pagar? Sim, aí se tornou. E isso é verificável pela outra parte. Então, quando eu puder, não é proibido de ser uma condição. Quando eu quiser, sim, é proibido de ser uma condição. Tá certo? Mistas são aquelas condições que não dependem da vontade de um só, mas também da vontade de outro. Por exemplo, dou uma casa para Tatiliana se ela se casar com o Joãozinho. Joãozinho tem que querer também. É ou não é? Eu sei se Joãozinho e Tatiliana vão querer se casar? Não tem como eu saber. E não depende só da Tatiliana. O Joãozinho tem que querer. Ok? Por exemplo, se constituir sociedade com fulano de tal, o fulano tem que querer ser seu sócio. Não basta você querer. Então, pelo fato de não depender da vontade de uma pessoa só,
o grau de incerteza que é necessário para que exista uma condição existe, certo? Então a condição mista também não é vedada, não é proibida. Modo de atuação, novo critério. Sobre esse critério, a condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Condição suspensiva é aquela que subordina o início da execução da obrigação ao seu implemento. Ou seja, eu não faço nada até que se implemente a condição. Quando a condição se implementar, eu me torno obrigado a fazer isso, isso e isso. Essa condição é suspensiva porque suspende a eficácia do negócio jurídico. Condição resolutiva é aquela em que a execução da obrigação começa antes e é interrompida pelo implemento da condição. Então, a condição resolutiva, ela dá fim ao cumprimento da obrigação. Exemplo, nosso contrato de locação vai valer até a sua formatura. Imagine que alguém foi estudar numa cidade que não mora, tá? Alugou um apartamento só para morar ali, naquela cidade onde estuda. E aí fez o seguinte contrato com o senhorio, né, o dono do imóvel. Ora, eu quero uma garantia de que o senhor não vai me tirar daqui até eu me formar. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. A sua formatura é condição resolutiva para o nosso contrato. Significa que o nosso contrato vale até que se implemente o evento futuro incerto, que é você se formar. Você pode nunca formar? Pode. O contrato vai continuar valendo. Agora, professor, tem uma condição resolutiva que eu não sei se vai acontecer. Só que eu quero parar de estudar antes. Eu não quero me formar. Se você está desistindo dos seus estudos, esta condição torna-se impossível a partir de então, e o negócio vai continuar enquanto você não der a resolução desse negócio da forma normal. Por exemplo, notificando a outra parte que, apesar da eficácia automática do negócio estar subordinada a uma condição resolutiva, você não quer esperar a ocorrência dessa condição, você deseja resolver o contrato desde já, porque vai embora para sua casa e não quer mais morar aqui. Ok? Então, não quer dizer que se houver uma condição resolutiva, somente com a condição resolutiva pode ter fim um contrato. O contrato pode ser terminado antes, pode ser resolvido antes, sem problema nenhum. Pode ter uma multa, uma cláusula penal, pode não ter multa nenhuma, apenas a necessidade de notificar a outra parte com uma certa antecedência para que essa outra parte possa arrumar um substituto, né? Ou um apartamento novo para morar, ou uma pessoa nova para alugar o apartamento, e assim sucessivamente. Agora, a condição resolutiva aí é o que dá fim automático ao contrato. Formei, tá? O simples fato de formar extingue o negócio jurídico. Beleza? Lógico que qualquer contrato, Geraldo, com cláusulas tão pormenorizadas, tem que ser celebrado por escrito. O que pode ser celebrado de forma verbal? Por exemplo, compra e venda no celular. Né? Aqueles negócios que tem execução instantânea. Dinheiro para cá, objeto para lá. Por quê? Porque aí não tem o que reclamar. O negócio se aperfeiçoou. Ok? Então, de preferência, se eu fosse fazer um negócio hoje, por exemplo, vou comprar o iPhone do Gabriel Andrade. Gabriel Andrade tem um iPhone, quer me vender. Eu transferiria o dinheiro para a conta do Gabriel para haver uma prova escrita de que saiu o dinheiro da minha conta. Se eu não confiasse no Gabriel, isso é óbvio, né?
e o Gabriel me entregaria o aparelho. No dia seguinte, se o Gabriel fizesse um BO que eu furtei o aparelho dele, eu falei, não, olha aqui, gente. Eu comprei o aparelho dele, olha aqui a transferência da minha conta de R$1.000 ou de R$2.000 pro Gabriel, provando que eu fiz o pagamento. Olha o valor desse aparelho, mais ou menos R$2.000. Então ele me entregou o aparelho, houve tradição e houve uma transferência. Certo? Esse tipo de prova, você vai adquirindo malandragem para produzir. Né? Pega um recibo de que ele recebeu R$2.000 referentes à compra de um celular. Né? Então, já é alguma coisa que vai te garantir o contrato puramente verbal, sem quitação documental e tudo, é um perigo para as duas partes, né? Mas, de qualquer forma, não é obrigatório fazer por escrito. Agora, se você tem tantas cláusulas, por exemplo, uma condição, como é que você prova a existência de uma condição se não for num contrato escrito? Você vai colocar isso na cabeça de testemunha? Vai confiar em testemunha para provar a existência de uma condição? Né? Então é melhor que seja escrito mesmo. Tá ok? Então, resolutiva ou suspensiva, entendemos, né? Suspensiva é a que condiciona, que subordina o início do contrato, o início do cumprimento, e resolutiva é aquela que determina o fim do cumprimento da obrigação. Obrigações a termo. Termo, a gente sabe que é o evento futuro certo. Futuro e certo, tá? Significa o quê? Que a gente sabe que o termo vai acontecer no futuro. Nem sempre a gente sabe quando vai acontecer. Por exemplo, a morte é considerado um termo incerto, porque a gente sabe que a pessoa vai morrer, ninguém é mortal, porém, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Isso significa que no caso da morte, é termo, porque é certo que vai acontecer, mas como a gente não sabe o dia, a gente sabe que é um termo incerto. Esse termo pode ser suspensivo ou pode ser resolutivo também. Suspensivo quando o negócio passa a valer a partir de tal data. O cumprimento da obrigação vai acontecer depois da data tal. Resolutivo quando o cumprimento da obrigação vai ser realizado até tal data. Certo? O termo convencional é uma cláusula estabelecida no contrato que condiciona a sua eficácia a uma data, ou mais de uma data. Por exemplo, um contrato de locação tem termo inicial e termo final. Termo suspensivo e resolutivo, que é a mesma coisa. Tá? Em termo inicial ou suspensivo, em latim é chamado de dies a quo. O termo final ou resolutivo é chamado de dies ad quem. Tá? A quo inicial, ad quem final. Importância de inserir termo no contrato. Consequências da inexecução. Quando você estabelece o termo, lembra que eu falei isso lá atrás na obrigação diferida? A importância de você saber que dia que a obrigação tem que ser cumprida é porque se estiver escrito no contrato o dia certo que a obrigação deveria ser cumprida e ela não foi, a gente segue a regra romana de dies interpellat pro homine, ou seja, o dia notifica, interpela pelo homem. Significa o seguinte, se no dia 10 de junho a pessoa tinha que cumprir uma obrigação e ela não cumpriu no dia 10 de junho, o que aconteceu? No dia 11 de junho, ela tornou-se inadimplente, ou seja, está em mora automaticamente. Se não se estabelece o termo, ou seja, o dia que a obrigação deve ser cumprida, o prazo, né? A ocorrência do dia que você esperava que ele pagasse, não coloca ele em mora
automaticamente. Aí você vai ter que notificá-lo de que ele se encontra em mora para que os efeitos da mora comecem a acontecer. Efeitos da mora: exigibilidade judicial da dívida. Efeitos da mora: início do prazo de prescrição. Efeitos da mora: transferência das consequências da culpa pelo perecimento do objeto. Ok? E assim sucessivamente. Então, se não for determinada a data do cumprimento, quem está em mora não é o devedor, é o credor. Porque não determinou um dia. Então, enquanto não for interpelado o devedor ou enquanto não for notificado a cumprir, não será obrigado. Tá certo? Obrigações modais ou com encargo. Orem, eu estou passando mais rápido por condição, termo e encargo, porque vocês não precisam aprender de novo algo que já aprenderam. Então, nós estamos relembrando, ok? Quem quiser, ainda deve ter o meu material. Quem quiser, ainda tem disponível o livro na minha biblioteca e também tem disponível para vocês os seus livros que vocês adquiriram no semestre passado. Né? Então, quem quiser estudar a fundo condição, termo e encargo, basta procurar no livro do primeiro ano, onde está, né? São elementos de eficácia do negócio jurídico. Pode estudar lá que vai ter tudo sobre condição, termo e encargo. Obrigações modais ou com encargo. A obrigação modal com encargo ou obrigação onerosa é aquela que se encontra onerada por uma cláusula acessória denominada encargo, que impõe um ônus ao beneficiário de determinada relação jurídica. Normalmente, essa obrigação ela é uma obrigação gratuita, ou seja, você está cumprindo com uma liberalidade. Você está fazendo uma doação, por exemplo. E estabelece um encargo para aquele cara que está recebendo a doação, ou seja, o donatário, tenha que cumprir uma determinada dificuldade, um ônus, para ter direito a permanecer com esse bem doado. Exemplo, o Geraldo, que tem 12 fazendas, todas elas muito grandes, diz a Tatiliane: ó, Tati, você é uma pessoa que eu respeito muito e eu vejo que você merece, eu vou doar para você uma fazenda, desde que você faça duas coisas. Primeira delas, separe ali um lotezinho, uma chacrinha, no meio dessa fazenda lá, na beirada dessa fazenda, de uns 2.000 metros quadrados pro caseiro. Aí vai ter como plantar um pomar, vai ter como ter uma horta, vai ter como tirar o sustento dele desses 2.000 metros quadrados. Dá para plantar um milhozinho, uma cana de açúcar, etc. Dá para ter 2, 3 vaquinhas. Então você vai criar uma chacrinha e vai ter que tolerar que ele construa a casinha dele lá. Então esse é o primeiro encargo. O segundo encargo é que você vai separar também um terreno de 1.000 metros quadrados, aí não precisa ser tão grande, 1.000 metros dá, e nesses 1.000 metros quadrados você vai construir uma escola. Essa escola vai servir à comunidade, ok? Com a produção da fazenda, você vai pagar o salário da professora e vai dar merenda escolar para esse menino. Essa escola vai servir a todo mundo que mora aqui nessa região. Então, olha, a fazenda é gigante. Tati ficou bilionária quando recebeu a fazenda do Geraldo. E ela tem que cumprir 2 obrigações, que são encargos, que são bem menores. Primeiro é dar uma chacrinha pequena para o caseiro, que o capataz lá da fazenda, que vai ajudar a administrar a fazenda, que é uma pessoa muito querida pelo Geraldo, né, e ele não quer que essa pessoa fique
desamparada na vida. Então, mesmo que Tati mande ele embora, ele vai ter direito de permanecer com aquela terrinha lá, com aquela chacrinha dele lá. Segundo, vai fazer uma escola para os meninos da região poder estudar, porque o Geraldo preocupa-se com o desenvolvimento daquela região. Estabelecidos esses encargos, a Tati precisa cumprir antes? Não. Ela pode receber a doação da fazenda e estabelecer-se no contrato, de uma forma geral, um prazo para que ela implemente. Vamos supor que ela tem 1 ano para fazer isso tudo. Então, ela pode ir recebendo os frutos da fazenda, né, os valores. Vamos supor que a fazenda seja de gado leiteiro. Ela vai vendendo leite, vai recebendo o valor do leite e vai juntando dinheiro para daqui a 1 ano construir a escola. Ok? E separar a terra do outro lá. Isso, o cumprimento dos encargos consolida o negócio jurídico, a obrigação, a doação. O não cumprimento geram 2 direitos para o instituidor, para o doador. Primeiro, o direito de revogar a obrigação, pegar de volta a fazenda, tá? E segundo, o direito de exigir o cumprimento. Se ele exige o cumprimento, é óbvio que ele não vai pegar de volta a fazenda, certo? Ele está querendo que seja cumprido o encargo, ponto. Então ele entrou na justiça contra a Tati para obrigar a Tati a cumprir o encargo. Então se Tati cumpre, fica com ela. Então gera um desses 2 pedidos, que podem até ser cumulativos, olha. Eu estou entrando na justiça para pedir a obrigação de fazer dela, que é de cumprir com os encargos que a que foi submetido o negócio. Se ela não cumprir, eu requeiro a anulação do negócio e que seja restituído. Benfeitoria segue a mesma sistemática do Código. Benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, podendo a parte retê-las desde que não cause prejuízo ao imóvel. Benfeitorias úteis são indenizáveis, tá? E benfeitorias necessárias são indenizáveis. A diferença é que as úteis só são indenizáveis ao possuidor de boa-fé. Ao possuidor de má-fé, ele não tem direito à indenização pelas úteis. E as necessárias serão indenizáveis de qualquer forma. Certo? Entenderam? Beleza. Vamos ler então o 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Nesse exemplo que eu dei, eu criei um benefício de terceiro, que é o do caseiro, e um de interesse geral, que é a escolinha para todo mundo. O terceiro tem direito a exigir o cumprimento, mas não tem direito a pedir a revogação da doação. Porque quem determina se a doação vai ser revogada ou não é só o doador. O interesse geral, o Ministério Público tem o direito subjetivo de exigir o cumprimento. Olha, essa doação aqui tem uma obrigação de construir uma escola. O Ministério Público pode exigir sua execução depois da morte do doador, se o doador não tiver feito essa exigência ainda. Ok? Então, primeiro, no caso do terceiro, ele não vai ter poder nenhum de pedir a restituição do bem para o doador. Ele só vai poder exigir a execução do encargo, que beneficia ele, que é a delimitação da chácara. Já o Ministério Público, depois da morte do doador, que tinha o direito de exigir o cumprimento do encargo em primeiro plano, o Ministério Público vai poder exigir a execução do encargo, não podendo o Ministério Público exigir a anulação da doação também, tá? O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Lembra, lá atrás, vamos lá, condição. Enquanto não se implementa a condição, você não tem nem direito de exercício e nem o direito propriamente dito,
Você não pode nem exercer e nem tem o direito no seu patrimônio ainda, porque você nem sabe se aquilo vai ser seu um dia. A única coisa que você pode fazer é atos de defesa do bem cuja expectativa de direito você tem. O termo, você adquire o direito, mas não adquire o exercício até que seja implementado o termo, ou seja, até que chegue o dia do termo inicial, termo suspensivo. Então você já tem o direito incorporado ao seu patrimônio, mas não pode exercê-lo até a data prevista no contrato. E no caso da obrigação com encargo, você adquire o direito, adquire o exercício e a consolidação desse direito depende do cumprimento do encargo no prazo que foi estabelecido. Tá? Então você vai receber o bem, você vai gozar dos frutos que esse bem tem para dar, etc, etc, etc. E aí, a permanência deste bem com você é que depende da execução do encargo, tá bom? Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível. Ilícito é matar alguém, fazer algo ilegal, você doar um imóvel e exigir que nesse imóvel seja instalada uma casa de prostituição, porque a atividade de cafetinagem é proibida no Brasil, ok? Prostituir-se não é proibido, porém, explorar financeiramente a prostituição é proibido. Então você não pode estabelecer que, como encargo, aquele imóvel seja utilizado para explorar a prostituição. Jamais. Ok? Se o encargo, ainda que ilícito ou impossível, era determinante da liberalidade, ou seja, eu só estou doando para este fim, aí, meu filho, anula-se o negócio jurídico. Significa que você nunca quis que o troço fosse líquido. Você quis apenas que construísse algo que te agradasse ali. Ok? Então, se o encargo for considerado impossível, mas o negócio jurídico ele queria fazer a doação de qualquer jeito, o encargo foi apenas uma cláusula acessória que não era determinante, se não houvesse o encargo, você iria cumprir de qualquer forma com a obrigação de doar, aí o encargo é considerado não escrito. Agora, se você está doando apenas para aquele fim, aí se esse encargo é impossível, jamais vai consolidar-se a propriedade. A doutrina tem considerado também que quando o encargo é imposto a uma obrigação onerosa num contrato comutativo, ele torna-se inválido. O que é contrato comutativo? É o contrato em que as prestações de um e de outro se equivalem. Então, por exemplo, você está me dando uma fazenda que vale R$1 milhão, certo? Eu estou te pagando R$1 milhão por ela. Você não tem que pôr encargo, tá certo? Por quê? Porque eu estou te comprando a fazenda pelo valor que ela vale. Não está tendo liberalidade nenhuma aí para você poder me exigir coisas, certo? Então, essa possibilidade de se opor um encargo, ela vem junto com uma vantagem que aquela pessoa beneficiária que é obrigada a praticar o encargo tem que suportar, né? Então, ela vai receber um troço bacana, um trem que vai deixar ela rica, e ela tem que fazer algo aqui para garantir isso. Agora, se ela pagou R$1 milhão por uma fazenda que vale R$1 milhão, tem que ter encargo não. Senão, seria enriquecimento sem causa. Ok? Bom, além disso, quando o encargo é tão difícil, que beira o impossível, embora seja possível, mas aproxima-se mais da impossibilidade,
Ou seja, aquele encargo vai ser tão oneroso que, embora possível, vai dar gasto demais, considera-se não escrito ou, se determinante, anula o negócio. Tá certo? Isso significa que você não pode exigir um troço tão difícil de se conseguir que aquilo vai dar mais despesa para a pessoa do que se ela não recebesse o bem. Certo? Obrigações líquidas e ilíquidas. Líquida é a obrigação certa, que você sabe exatamente o que tem que pagar por ela. O que tem que fazer, por exemplo. Tá? Fazer, pagar ou não fazer. Então, líquida é aquela obrigação que tem a exatidão do que é necessário fazer para cumpri-la determinada. Ilíquida é aquela obrigação que ainda depende de ser liquidada para que possa ser cumprida. Então, uma obrigação de dar coisa incerta, que não houve concentração, uma obrigação alternativa em que não houve concentração, certo? São obrigações ainda ilíquidas, porque você não sabe o que você vai ter que entregar. Ok? Então, uma sentença que condena um banco a pagar uma indenização correspondente ao prejuízo de um cliente. Tá. O juiz condenou o banco a pagar uma indenização correspondente a um prejuízo. Este prejuízo, embora demonstrada a sua existência no processo, ainda não foi demonstrada a sua extensão. E ainda depende, inclusive, de produção de provas através de livros contábeis, etc. Vai haver, nesse caso, um procedimento de liquidação de sentença, que é disciplinado pelo artigo 509 do Código de Processo Civil. Neste caso, a sentença, ela condena o banco a indenizar e cria um direito subjetivo para o consumidor do banco, aí nesse caso, o correntista, só que ainda não determinou qual que vai ser o valor da indenização. O valor é correspondente aos prejuízos que causou. Outro exemplo. Pessoa entrou na justiça contra a prefeitura municipal exigindo adicional de insalubridade. Tá? O juiz vai e condena a pagar o adicional de insalubridade desde a data que a pessoa começou a trabalhar. Ora, bolas, espera aí. Mas e quanto é isso? Qual é esse valor? Tem que fazer um cálculo. Este cálculo, que vai ter correção monetária, vai ter juros, vai ter o valor que era para ter sido o salário, menos o valor que ela efetivamente recebeu. Então, depende de um cálculo aritmético, certo? Se depende, o que vai acontecer? Vai ser necessário se fazer esse cálculo para tornar a sentença líquida. Só que, quando depende só de um cálculo aritmético, não precisa de um procedimento de liquidação de sentença. Pode partir direto para a execução e apresentar na petição diretamente o cálculo. A gente vai falar disso. Então, artigo 509 do CPC, que eu citei há pouco, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Por que do credor ou do devedor? O credor entra com um pedido para receber, então ele pede para liquidar a sentença porque ele quer receber. O devedor às vezes quer pagar, mas não sabe quanto ele tem que pagar, então ele tem que pedir a liquidação de sentença para saber o quanto para ficar livre daquilo. Tá? 1. Esta liquidação pode se dar por arbitramento, quando for determinado na sentença, ou quando as partes combinaram assim lá atrás no contrato, ou ainda quando é exigido pela natureza ou objeto da liquidação. Arbitramento é quando um terceiro, que não é nem o juiz, nem nenhuma das partes, e que tem conhecimento técnico para avaliar o quanto vale aquela obrigação, ou seja, o quanto que tem que ser feito aquele pagamento, esse terceiro é chamado para ser árbitro. Ok? Então, as partes vão submeter a questão ao árbitro e o árbitro vai dizer o valor da obrigação.
ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. O que é alegar e provar fato novo? Por exemplo, a extensão de um prejuízo. O juiz determinou a condenação de todos os prejuízos sofridos pelo requerente, e aí o requerente vai produzir as provas nesse procedimento de liquidação que demonstram a extensão dos danos. Ok? Então é possível, tá bom? Parágrafo 1º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, você pode executar direto a parte que já está líquida, porque você sabe exatamente com relação àquele direito quanto tem que ser pago, e a outra parte líquida você entra com procedimento de liquidação para saber o valor certo da sentença. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, pode entrar direto com a execução, não é preciso entrar com procedimento de liquidação, basta que na petição em que você pede a execução, você realize o cálculo aritmético para que dê a outra parte a oportunidade de saber quanto que ela tem que pagar. Obviamente, se ela não concordar com o seu cálculo, ela vai embargar e apresentar o cálculo dela. Se houver incerteza sobre qual cálculo está correto, o juiz vai determinar uma perícia contábil, tá certo? E aí a contadoria judicial vai realizar a conta ali, e aí quem tiver certo vai levar o valor que apresentou no seu cálculo, tá certo? Inclusive podendo ser condenado a pagar as custas da perícia aquele que apresentou o cálculo errado, certinho? Aí, nesse slide aí, está apenas explicando o que a gente falou no anterior, o que é a liquidação por arbitramento, o que é a liquidação pelo procedimento comum, tá? Então, vocês vão ler depois com calma. Se tiver dúvida, eu estou às ordens. 397. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Outra consequência que torna importante saber se a obrigação é líquida ou ilíquida. Porque se for líquida e exigível, ou seja, vencida, constitui em mora o devedor. Automaticamente, sem necessidade de interpelação ou notificação. Agora, não havendo termo, a mora só se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. O que significa que, se não teve data certa para o cumprimento, tem que notificar, interpelar a outra parte para pagar. Certinho? Obrigações, outra classificação, já mudamos, tá? Esquecemos líquidas e ilíquidas, vamos para principais e acessórias. Principais são aquelas que subsistem, ou seja, existem por si próprias. Por exemplo, venda de um carro, compra e venda, né? Existe por si, não depende de mais nada para existir. Contrato de fiança não existe por si, é uma acessória. Por que é uma obrigação acessória? Porque a fiança só existe porque existe uma dívida principal. Esta dívida principal, se for anulada, por exemplo, a fiança morre também, é anulada também, certo? Então, a principal regra em relação à acessoriedade de um negócio jurídico ou de uma obrigação é que o acessório segue o seu principal. Se o principal continua válido, o acessório pode continuar válido. Se o principal deixou de existir, foi extinto, foi anulado por qualquer motivo, extingue-se também o acessório. Certinho? Bom, juros também é uma obrigação acessória, porque você tem uma obrigação de pagar o principal. Agora, se você não paga o principal até determinada data, convenciona-se uma cláusula, que é uma cláusula acessória, que não precisa existir, pode existir, mas não precisa existir. Essa cláusula acessória de juros, ela depende da existência
do principal. Qual que é o principal? A dívida. Se a dívida for anulada ou deixar de existir, não subsiste a obrigação de pagar os juros, porque esses juros eram calculados justamente pela existência da dívida. Outras consequências dessa regra acessorium sequitur sum principale, ou seja, o acessório segue o seu principal, a primeira delas é que a invalidade da principal importa na invalidade da acessória. Então, a invalidade do negócio jurídico principal da dívida importa na invalidade de todas as fianças e etc. Só que a invalidade de uma fiança não importa na invalidade do negócio jurídico principal. Vou dar um exemplo. O banco empresta um dinheiro para o Joãozinho, que tem 15 anos, sem a presença do pai dele. Ou seja, Joãozinho, com 15 anos, não é emancipado e precisava que o pai dele assinasse. Ok? Para dar validade ao negócio, ou melhor, para dar mais segurança ao negócio, o banco vira para Joãozinho e fala assim: Joãozinho, eu não empresto dinheiro para você se você não trouxer 2 avalistas ou fiadores. Pode ser vários tipos de contrato de garantia. Fiadores, vamos colocar fiadores. Aí o Joãozinho vai e traz o Pedrinho, que é namorado da sua irmã Mariazinha. O Pedrinho tem 18 anos. E o Lelezinho. O Lelezinho tem 20 anos, é um vizinho lá, amigo do Joãozinho. Então você tem Joãozinho de 15 assinando uma dívida, tá? Pegando um dinheiro emprestado com fiadores. Os fiadores são... esqueci o nome do outro. Luizinho, namorado da sua irmã, com 18 anos, e o Lelezinho, que tem 20 anos, é vizinho. Ora bolas. O contrato de fiança assinado pelo Lelezinho tem agente capaz? Sim, ele tem 20. E o assinado por Luizinho? Agente capaz também, ele tem 18. Mas e o contrato principal da dívida, assinado pelo Joãozinho? Espera aí. Já vou chegar nesse ponto aí, tá, gente? O valor da dívida foi assinado, a obrigação principal foi assinada por alguém incapaz, sem representação pelo seu representante legal. O contrato é inválido, é nulo. Sendo nulo, contamina as fianças e nenhuma fiança vai ser válida. Então o banco não vai poder cobrar do Lelezinho e do Luizinho, não. Ok? Agora, vamos inverter a condição. Joãozinho tem 21. Vai lá e quer pegar um dinheiro emprestado do banco. O banco vira e fala assim: não, eu preciso de 2 fiadores. O Joãozinho vira e fala: eu tenho 21, mas eu tenho um primo com 17. Vou chamar Marquinhos, tem 17. E o Vinícius tem 16. Os 2 são menores e vão ao banco sem representação ou assistência do seu representante legal. Quem é inválido? A obrigação principal assinada pelo Joãozinho, que tem 21 anos, ou a fiança assinada pelos incapazes? A fiança é inválida, todas as duas. Significa que as 2 fianças vão morrer, vão ser declaradas nulas. E a obrigação principal é válida e continua a existir. A validade do negócio principal condiciona a validade dos acessórios, mas a validade dos acessórios não condiciona a validade do principal. O Geraldo fez uma pergunta aí: se uma pessoa tiver uma dívida e os juros estão exorbitantes. Primeiro, não existe dívida com juros exorbitantes. Existe dívida com juros contratuais. Se você, maior, capaz, certo? Dentro das suas faculdades mentais e sem incorrer em vício de consentimento, assina um contrato cujos juros são altos, não há nada que se possa fazer. Tá? Os tribunais superiores estão anulando toda sentença que diminui juros, revisão de juros. Não existe mais
advogado conseguindo sucesso em ação de revisão de juros, tá? Só parcelas ilegais, por exemplo, nas revisões de financiamento, as financeiras cobravam umas taxas lá, taxa de vistoria de veículo, taxa de emissão de carnê, taxa de abertura de crédito. Essas taxas são ilegais, certo? Não podem ser cobradas do consumidor. Então, isso tem conseguido anular, mas os juros não, tá? Se é permitido ao banco ou ao financeira trabalhar com aqueles juros por permissivo legal pelo Sistema Financeiro Nacional e a pessoa que assinou estava dentro das suas faculdades mentais, né? Ou seja, não tinha nenhum tipo de incapacidade quando assinou, não há qualquer alegação que possa ser feita para revisar o contrato. Ah, mas eu não consigo pagar os juros, consigo pagar só o principal. Você não vai ser exonerado da sua obrigação. O que ocorre na maioria das vezes é que os bancos acabam negociando porque percebem que uma pessoa não vai pagar e que ela não tem bens penhoráveis. E não tendo bens penhoráveis, não adianta querer tentar forçá-la a pagar porque judicialmente não há nada que se possa fazer contra ela. Aí normalmente os bancos negociam, tá certo? Outra consequência, mas isso não impede de você ficar numa lista negra lá no banco e ter um score prejudicado e não conseguir mais empréstimo lá não, tá? Seu nome pode até estar limpo, mas o banco acaba não querendo nem abrir conta para você, ou então só abre conta com score baixíssimo, não te concede crédito e acaba não tendo muita coisa que você possa fazer. Outra consequência do preceito citado, qual preceito? Acessório segue o principal, é que a prescrição da obrigação principal induz a prescrição da acessória, mas a prescrição da acessória que não tenha causas equivalentes na principal vai manter a principal e prescrever só a acessória, tá certo? Espécies, fora essa que eu já citei dos juros e da fiança, tem outras, né? Direitos reais de garantia, hipoteca, por exemplo, penhor, anticrese, qualquer tipo de direito de garantia que foi estabelecido e a dívida principal foi anulada, morre também a garantia, que é o contrato acessório. A obrigação pela evicção ou pelos vícios redibitórios. O que é evicção? É quando a pessoa que está adquirindo um imóvel perde a propriedade desse imóvel por causa de uma sentença judicial. E aí ela acabou pagando pelo imóvel e ficou sem o imóvel. Ok? Nesse caso, se a sentença não seja por motivos que ela deu, ou seja, que o responsável é o vendedor. Mas, se o contrato principal, certo, da venda da casa foi anulado, não subsiste a obrigação de pagar pela evicção se foram as partes restabelecidas ao estado anterior da coisa. Ou seja, eu não recebi nada, mas você também não levou a casa. Ok? O nosso contrato foi anulado. Morreu a obrigação principal. Morre também a obrigação de pagar, de indenizar pela evicção. Mesma coisa com vícios redibitórios. O vício redibitório é um vício oculto que não é perceptível no momento da transação e se manifesta depois. O vendedor é responsável pela ocorrência do vício redibitório que venha a diminuir o valor da coisa, devendo ele ou desfazer o negócio, devolvendo o dinheiro que foi pago, ou devolver o dinheiro suficiente para equilibrar o valor da coisa com o defeito com o valor a ser pago por ela. Ok? Se o negócio for anulado, o principal, não sendo válida a transferência da coisa, devolvendo o dinheiro e restabelecendo as partes ao status quo ante, acabou a obrigação pelos vícios redibitórios. Mesma coisa, cláusula penal. Cláusula penal é uma penalidade estabelecida no contrato pelo descumprimento de uma cláusula contratual qualquer. Pelo descumprimento de um contrato. Mas se esse contrato é anulado, não vai subsistir a cláusula acessória, que é a cláusula penal. Tá certo? E por fim, cláusula compromissória
pelos quais, por exemplo, as partes se comprometem a submeter a questão a um juízo arbitral para definir um preço para a coisa. Não vai subsistir esse compromisso de ir no árbitro para o árbitro analisar a questão se o negócio for anulado. O negócio foi anulado, não tem que cumprir, acabou, não existe mais o negócio. Ok? Bom, pessoal, aula era isso, tá? Lembrando a vocês que tem essa aula gravada, ok? Quem quiser assistir com mais detalhes e explicando direitinho cada slide, apesar de que eu acabo explicando direitinho também no ao vivo, né? Mas tá lá, a aula gravada já está disponível. Essa aqui também eu tô gravando e vai ficar disponível lá, tá? Bom, agora, primeiro, perguntas sobre a aula de hoje. Se tiver, pode fazer. Segundo, perguntas sobre o conteúdo da prova. Ah, eu já estou estudando e entendi alguma parte. Pode fazer também, tá? Fala do conteúdo das provas, por favor. O conteúdo das provas é da primeira aula até a unidade 7-2. Obrigações... Aí agora tem que olhar. Deixa eu olhar qual que é o nome. O 7.2, o que é? Já olha um instante. Vou interromper a gravação aqui, tá, gente?